Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos para a nossa escola dominical. Hoje, Doutrinas e Convênio 4950, estudaremos aquilo que é de Deus é luz. Então, sabemos que as coisas de Deus, elas são luz. Luz de conhecimento, né? Porque quando o Senhor fala de luz, Ele fala do conhecimento. Precisamos ter conhecimentos das coisas do Senhor, porque elas são a luz. Nós que somos conversos, que conhecemos a igreja depois de alguns tempos, todos nós geralmente participávamos de outras religiões. Então, desde criança, eu tenho por hábito ver que as pessoas usavam acender velas, né, para que as pessoas que já partiram tivessem luz. Elas acreditavam que a vela é que iluminava o caminho que levava ao Senhor. Mas o Senhor disse lá nas Escrituras que nenhuma alma será salva pelo fogo, mas sim pela luz do conhecimento. A luz de que o Senhor se refere é o conhecimento e não a luz do fogo. Então nós precisamos ter conhecimento das coisas do Senhor para alcançarmos a salvação. Já é dito, né, que todos nós, e principalmente pessoas que habitam para fora, pessoas mais antigas, tinham conhecimento das coisas naturais, coisas que hoje nós temos através da tecnologia, né? Antigamente as pessoas olhavam para os céus, um dia de sol esplendoroso, bonito, e muitos deles diziam: daqui a 3 dias vai chover. A gente que era criança, eu olhava, não havia uma nuvem no céu, nem um sinal, dizia que chover se tem um sol tão bonito no dia hoje. Mas realmente, após os 3 dias, lá estava chuva. Eles tinham um conhecimento perfeito dos sinais do tempo, né? Então, mas não tinham um conhecimento das coisas de Deus. O grande físico Einstein, grande conhecedor, fez grandes invenções, ajudou o mundo na ciência. Mas ele, quando conheceu o profeta Kimball, ele disse: você tem muito mais conhecimento do que eu. Conhecimento importante, que são o conhecimento das coisas de Deus, né? Então, ou seja, um conhecimento maior, conhecimento para as coisas futuras, como Moisés, por exemplo, que renegou as coisas terrenas com uma visão das coisas futuras, das coisas espirituais. Ou seja, ele dedicou sua vida depois que foi chamado para o trabalho do Senhor, uma visão ampliada para as coisas espirituais, as coisas divinas que o futuro lhe reservava. Ou seja, né, a luz de Deus o iluminava o tempo todo. E nós precisamos focar nessa luz nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós temos aí esse conhecimento trazido pelos nossos missionários, trazido através das Escrituras, através dos convênios que nós fazemos para Deus. O Salvador disse: aquele que recebe a luz e perseverar em Deus receberá mais luz, e a sua luz se tornará mais brilhante até o dia perfeito. Então, hoje nós temos pouco conhecimento, mas se nós perseverarmos nas coisas do Senhor, perseverarmos nos seus ensinamentos, a luz irá aumentar e nós chegaremos ao dia perfeito, o dia em que teremos conhecimento de todos os mistérios de Deus. Todas as coisas que o Senhor conhece e sabe, Ele nos revelará. Assim, de acordo com a nossa diligência, pois Ele diz que nos ensinaria linha sobre linha e preceito sobre preceito. Quão bom seria conhecer todas as coisas. Se formos perseverantes, nós chegaremos nesse dia perfeito, em que conheceremos todas as coisas, assim como o Senhor as conhece, né? Então, precisamos ser pacientes, diligentes, perseverantes nos ensinamentos, com fé e paciência, dia após dia, todos os dias de nossa vida até o fim. E assim então poderemos alcançar um conhecimento mais perfeito, uma luz que somente os ensinamentos do Senhor pode nos dar, né? As Escrituras, elas nos falam que o conhecimento é o que nos livra de todos os erros, de todos os pecados,
porque através deles é que nós deixamos de fazer as coisas erradas. Às vezes, por causa de nossa ignorância, nós cometemos erros, falhas graves e que nos levam a cometer pecados que nos afastam de Deus. Mas fazemos isso porque nós não temos o conhecimento. Então nós precisamos ter esse conhecimento para não fazer essas coisas erradas e para que nós não nos afastamos do Senhor. Lá no jardim do Éden ainda, quando Satanás tentou Eva a comer o fruto, ele disse: se comeres desse fruto, tu serás como Deus, terá todo o conhecimento. Então, lá naquela época era proibido sim fazer aquelas coisas, né? Ter o conhecimento, mas hoje o Senhor, ele nos oferece esse conhecimento através das suas escrituras. Hoje nós podemos realmente ter essas coisas se for do nosso desejo. Gosto muito de salientar que lá no primeiro Nefe, quando Leí descreveu a visão da árvore da vida, Nefe desejou ter o conhecimento. Ele desejou entender o que eram aquelas coisas que o pai dele havia falado. E porque ele teve esse sentimento, o Senhor revelou a ele as coisas, né? O segredo. Mas seus irmãos, Lamã e Lemuel, eles queixavam de dizer: o Senhor não nos dá a conhecer os seus mistérios, mas eles não tinham o desejo no seu coração de conhecer essas coisas. Precisamos ser como Nefe, nós precisamos realmente desejar conhecer as coisas do Senhor. O Senhor disse, né, deu uma promessa para nós que quando nós temos o desejo de conhecer e de fazer as coisas que Ele nos ordena, Ele irá iluminar o nosso entendimento, irá desatar a nossa língua e nós iremos falar, conhecer todas as coisas e podemos falar, identificar os nossos irmãos. Nós podemos levar a ele o entendimento. O Senhor fala que as suas coisas, elas são as verdades do Evangelho, pode me ajudar a reconhecer falsos ensinamentos, né? Então, ou seja, a luz, quando falamos da luz, a verdade pode fazer com que nós reconheçamos falsos ensinamentos. Nós sabemos que o inimigo de toda retidão, ele não mente de um todo, ele diz meias verdades, ou seja, ele mescla coisas verdadeiras com falsas, doutrinas verdadeiras com doutrinas dos homens, né? Então, por meio dessa estratagema, muitos podem ser enganados, mas quando nós conhecemos o verdadeiro Evangelho de Cristo, nós podemos perceber essas coisas, nós podemos perceber quando alguém está tentando nos enganar com falsas doutrinas ou falsos ensinamentos. Exemplo disso são pelos meios de trabalho. Por exemplo, quando nós trabalhamos em firmas que têm muitos funcionários, existem aqueles que são bem nossos amigos, mas existe também aqueles que às vezes desejam nos prejudicar, aqueles que têm inveja do nosso lugar, da maneira como somos tratados, e às vezes eles procuram nos ensinar de maneira errada a fazer o trabalho para que o nosso encarregado chame a nossa atenção. Mas quando nós temos o conhecimento das coisas, nós sabemos como fazer o trabalho perfeito, ainda que alguém tente nos desviar de como fazer aquele trabalho para que ele fique perfeito. Mas também existe várias maneiras de se fazer as coisas e chegar ao mesmo resultado. O Senhor disse isso ao povo quando eles chegaram à beira do mar, né, e ficaram lá por algum tempo. O Senhor diz: deveis atravessar as águas. Como faremos isso? Da maneira como farão, a mim não importa, contanto que atravessem o mar. Então os homens pensaram e construíram barcos para atravessar o mar, né? Então, ou seja, o Senhor, ele também nos dá a oportunidade de nós também pensarmos por nós. Por isso que existe o livre-arbítrio, né? Ele nos ensina e nos dá a oportunidade de nós fazermos a escolha, de fazermos as coisas certas como ele ordena,
ou de fazermos pelos nossos mesmos méritos, mas ainda que seja de acordo com a vontade do Senhor. Então, seja que as coisas sejam corretas, seremos abençoados, mas se nos desviarmos e fazermos do nosso modo e as coisas não derem certo, nós não seremos abençoados e não alcançaremos o objetivo do qual o Senhor deseja que nós alcancemos. Ele diz lá mais adiante: o casamento entre o homem e a mulher é essencial ao plano eterno de Deus, né? Então, ou seja, nós conhecemos as Escrituras, sabemos que o primeiro casal foi lá Adão e Eva, né? Então, eles já foram casados lá no paraíso, lá no Jardim do Éden, né? Então, nos dias de hoje, é muito comum que muitas pessoas aceitem que não é necessário se casar. Eu ouço muitas pessoas dizerem: bem casado é aqueles que bem vive. Mas nós sabemos que o Senhor não pensa desse modo. Essa não é a maneira correta no qual o Senhor quer que as coisas funcionem aqui na terra. O casamento entre o homem e a mulher existe e é ordenado por Deus para que se cumpra o papel da terra, para que o homem cumpra o seu papel na terra. Encha-se a terra com a sua medida, né? Mas tudo dentro das bênçãos do Senhor. Sabemos que quando somos casados legalmente, né, o Senhor abençoa a nossa união. Mas quando nós não fazemos isso, nós vivemos em pecado. Muitas pessoas não têm conhecimento dessas coisas. E aí, durante sua vida, muitas coisas dão erradas, mas as pessoas oram para Deus para que as coisas deem certo, para que as coisas funcionem. Mas o Senhor não pode abençoar porque eles vivem em pecado e não se arrependem. Ou seja, como poderiam se arrepender? Poderiam se arrepender se fizessem as coisas segundo a ordem de Deus, fazendo o casamento, vivendo de maneira digna. Então o Senhor poderá abençoar a sua união, porque se assim não o fizer, eles vivem em pecado. E nós sabemos que o pecado é o que nos afasta do Senhor. Nós precisamos ter conhecimento dessas coisas, ter essa luz para podermos viver bem, de maneira digna. Os ensinamentos do Senhor podem me proteger das mentiras de Satanás, né? Então, ou seja, Satanás, nós sabemos que ele conhece tão bem as coisas de Deus, ou muito melhor do que nós. Sabemos, né, que ele já viveu lá e que ele tem um conhecimento perfeito das coisas de Deus. Existem alguns segredos que o Senhor não revelou a ele, né? Mas ele conhece muito bem as Escrituras, conhece muito bem as nossas falhas e sabe exatamente como nos atacar. Mas o Evangelho do Senhor, ele nos ensina como nós podemos nos livrarmos dele, como nós podemos não sermos pegos em suas artimanhas, né? Então, nós já sabemos lá, desde o princípio, né, que a função de Satanás é todo esse tempo fazer com que os filhos de Deus se desviem do seu caminho. E nós sabemos que agora, nessa época de dificuldade, nós vemos aí pelo mundo, né, que muitas coisas têm acontecido, muitos crimes, muitas mortes, muito pecado, ou seja, Satanás ele está trabalhando arduamente para engrossar as suas fileiras, para aumentar o seu exército, né? E o Senhor trabalhando, né, para livrar seus filhos dessas influências, né? Então, ou seja, nós tendo conhecimento das Escrituras do Senhor, nós temos o conhecimento de como escapar das armadilhas dele, de Satanás, né? Uma citação importante. Imagine que peço a vocês que ajudem esses novos conversos a entender como reconhecer as verdades manifestadas do Espírito Santo, para não serem enganados pelas mentiras de Satanás. Como poderíamos fazer isso? Lá em Doutrinas e Convênios 50, no versículo 22 ao 25, diz o seguinte: portanto, aquele que prega e aquele que recebe
se compreende um ao outro e ambos são edificados juntos se regozijam. E aquele que não edifica não é de Deus e é trevas. Ou seja, quando falamos a palavra do Senhor e a pessoa está concordando, está aceitando, entendendo, nós estamos identificando essa pessoa, ou seja, nós e ela estamos com o Espírito do Senhor e estamos nos entendendo, compreendendo. Mas quando há uma discórdia por parte dele com a nossa, ele não está possuído pelo Espírito do Senhor e é trevas. Versículo 24. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe a luz e perseverar em Deus recebe mais luz, e essa luz se torna mais brilhante até o dia perfeito. Ou seja, quando nós nos mantemos no caminho de Deus, trabalhamos na sua obra, mantemos nos estudos das Escrituras, cada vez mais o nosso conhecimento é aperfeiçoado, cada vez mais nós nos tornamos entendidos. Eu sempre disse em várias de minhas aulas já que nós jamais poderemos compreender as Escrituras se nós não tivermos a companhia do Espírito Santo. Somente através dele é que nós podemos compreender as Escrituras do Senhor e podemos também ensinar as pessoas, porque é o Espírito que fala por nós e não nós por nós mesmos. O Senhor mesmo disse, ainda lá para os seus discípulos, quando falares do meu evangelho, se desejares, não se preocupe com o que vai dizer, pois o Espírito falarás por ti. Então, no livro de Mórmon também lemos algumas citações dessas. Quando falarmos, não precisamos nos preocupar com o que vamos falar. Será o Espírito do Senhor falando através de nós. E o Espírito do Senhor estará naquelas pessoas que estamos ensinando e eles compreenderão. Existem muitos exemplos lá no Novo Testamento, quando Cristo falava, muitas pessoas eram tocadas pelo Espírito e entendiam as parábolas do Senhor, mas outros não entendiam nada, ficavam em dúvida e se perguntavam o que ele quis dizer, não conseguiam compreender as coisas que o Senhor falava. E elas eram simples, Então, não é diferente dos dias de hoje. O Evangelho do Senhor ele é tão simples que até as crianças podem compreender, desde que elas estejam dispostas a ouvir e sintam o Espírito em seu coração para identificá-las. Lá no 25, no 23, perdão. E também em verdade vos digo, para que conheçais a verdade, para que afugentais as trevas do meio de vós. E se fordes purificado e lavados de todos os pecados, pedireis ao Pai, e quer que desejastes, em nome de Jesus Cristo, e será feito. Então, ou seja, quanto mais purificados nós estivermos, quanto mais dignos nós formos, mais a nossa vontade será feita segundo a ordem do Senhor, porque aquilo que nós desejarmos estará de acordo com a vontade do Senhor. Então, tudo que nós pedirmos ao Senhor será feito. Então, existiu alguns poucos profetas do Senhor que tiveram essa capacidade, de estar realmente de acordo com a vontade do Senhor, de pedir e ser feito. Lá no capítulo 40, é o 46, no versículo, do 50, ele diz o seguinte: vigiais, portanto, para que estejais prontos, que assim seja, Ou seja, nós precisamos estar sempre vigilante nas coisas do Senhor. Nunca podemos achar que nós já sabemos o suficiente. O Senhor diz, ai daquele que achar que já conhece a palavra de Deus e já tem o suficiente. Nunca sabemos o suficiente. Cada vez que nós lemos as Escrituras, por mais que nós já tenhamos lido ela várias e várias vezes, nós sempre encontramos algo que nós ainda não tínhamos visto, porque o nosso conhecimento ele foi ampliado. Então, cada vez mais, nós vamos vendo coisas que antes nós não conseguíamos ver.
mas quando nossos olhos espirituais começam a ser abertos, cada vez mais nós vamos conseguindo ver as coisas que estão escritas nas Escrituras, né? Então, nós podemos ser edificados no Espírito de Deus através da nossa persistência em buscar a luz do conhecimento, a luz que o Senhor trouxe ao mundo, porque Ele disse que Ele era a luz do mundo. Quando nós não temos o conhecimento, nós somos trevas, né? O Senhor mesmo disse que ninguém será salvo em ignorância. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer o seu evangelho para que não sejamos ignorantes nas coisas do Senhor, para que possamos ter a sua luz sempre brilhando na nossa vida. Conhecimento que nos liberta de todos os problemas, de todas as fraquezas que o inimigo usa para nos derrubar. O Senhor, por isso, se identifica em dizer que Ele é a rocha. Ele, em edificar sobre essa rocha, não cairá. É sobre os conhecimentos que o Senhor tem para nós. Ele nos ensina todos os caminhos. Ele passou por todas essas coisas. Ele mesmo disse, eu pisei o lagar, né? Ou seja, ele desceu até lá embaixo e venceu o mundo. E nós podemos vencer através do seu conhecimento. Quem nunca foi a um lugar que nunca foi antes, que não conhecia, mas que foi ensinado por alguém? Você pega tal caminho, tal rota, siga aqui, vira direita, vira esquerda, que você vai acabar chegando lá. Quando você segue exatamente as orientações, você chega exatamente naquele lugar. E o Senhor, Ele faz o mesmo por nós. Ele nos orienta, nos mostra o caminho que nos leva de volta à presença do Senhor. Se nós seguirmos os seus conselhos, seguirmos os seus ensinamentos, nós encontraremos o caminho de volta para casa. Casa essa que Ele nos aguarda. Ele preparou, está nos esperando lá para que nós voltamos para lá. E Ele tem nos auxiliado dia a dia após a nossa vida. Precisamos ter olhos espirituais para podermos ver a sua mão na nossa vida a cada dia, fazendo essa força, né? Nos dando a oportunidade de podermos regressar para casa. Quando nós temos o conhecimento dessas coisas, quando nós temos essa luz na nossa vida, cada vez mais aumenta o desejo de nós voltarmos para casa. E também de podermos querer que todos aqueles nossos irmãos também voltem para lá. Mas todos têm o seu livre-arbítrio, a escolha de querer voltar para junto do Pai ou querer desfrutar dessa vida aqui da terra. Uma vida passageira que pode ter muitas alegrias, mas são alegrias que duram pouco tempo. Precisamos ter os olhos voltados para a glória do Senhor, para um mundo mais distante. O Senhor mesmo disse, né? Ele nos aconselhou para deixarmos de olhar para as coisas da terra e olharmos para as coisas celestiais, para algo que está além dessa vida, porque as coisas daqui elas são passageiras e se terminam. Todas elas se terminam, mas as coisas celestiais não, elas são eternas, elas permanecem por toda uma eternidade. Nós não temos nem ideia do que seja eternidades, mas certamente é algo de que fará a diferença. Quando nós pudermos ver, assim como Moisés viu, uns olhos voltados para a glória de Deus, para a eternidade, renegando as coisas da terra e olhando para um futuro muito além desse, então nós estaremos com muito mais luz em nossa vida, com muito maior conhecimento de todas essas coisas. Eu presto meu testemunho para vocês de que a luz de que o Senhor fala é a luz do conhecimento. Não é a luz de uma vela, não é a luz de uma lâmpada, mas sim a luz do conhecimento do seu Evangelho. Precisamos conhecer, fazer as ordenâncias, buscar ao Senhor, orar todos os dias para que Ele nos dê o entendimento, para que Ele nos dê linha sobre linha, preceito sobre preceito, para que nós alcançamos o dia perfeito, para que nós tenhamos conhecimento de todas as coisas. Então não haverá mais mistério para nós nas coisas, não vai ser terrenas como espirituais. Teremos um longo conhecimento de todas as coisas e todas as coisas nos serão sujeitas, pois o Senhor diz
e quando nós conhecemos, todas as coisas nos serão sujeitas. Eu deixo o meu testemunho e o meu amor com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.